Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar de investimentos e compras programadas, tá? Então vamos assim. Depois que tivermos levantado os valores que temos de renda e de gastos e formatado o nosso orçamento, seguindo aquela regra 50, 30, 20, nós vamos poder planejar com maior segurança os nossos objetivos e metas financeiras e descobrir quais os investimentos que nós vamos precisar realizar para alcançá-los. Bom, vamos falar agora um pouco dos juros. Um item muito importante quando nós falamos de investimento são os juros compostos, como nós já explicamos. São os juros compostos que vão fazer o capital investido crescer ao longo do tempo, gerando juros sobre juros e aumentando o capital de maneira mais rápida. No caso de juros compostos, mais importante do que o valor de rendimento dos juros são o prazo em que nós vamos levar esse investimento até o seu momento de finalização e se nós vamos poder ou não fazer os aportes mensais, que seriam o quê? Os nossos investimentos programados. Então, o importante nesse caso são mantermos uma regularidade e uma constância nesse aporte de capital que nós vamos fazer. Aqui, qual é o objetivo? O objetivo é que a gente estabeleça um prazo final e que a gente estabeleça também uma regularidade de aporte. Então, eu posso definir que toda semana, a cada 15 dias, ou mensalmente, por exemplo, eu vou fazer um aporte. Então, eu tenho um aporte semanal, quinzenal ou mensal naquele investimento que eu já defini como investimento que atende às minhas necessidades. Tá? Isso é o que nós precisamos ter de mais importante do que a taxa de juros que vai remunerar o nosso investimento. Então, aqui, a gente vai ter que definir, aportar o valor, um valor definido, ser rígido com isso, aportar na data programada, manter esta regularidade e finalizar o investimento quando ele atingir o objetivo. Então, aqui o que seria isso? Nós definimos lá no nosso plano inicial que tipo de investimento nós vamos fazer. Qual o valor que nós vamos colocar inicial, se for possível, e qual o valor de aporte regular que nós vamos fazer. Vamos estabelecer qual é a data e fazer sempre o aporte naquela data. Vamos manter essa regularidade, não vamos pular nenhum mês ou nenhuma quinzena. E quando nós atingirmos o objetivo que nós estabelecemos antes de começar o investimento, quando nós planejamos, nós vamos encerrar, por mais que ele esteja dando lucro, por mais que você veja que há uma oportunidade de continuar ali, nós vamos encerrar o investimento. É bom a gente ter isso por escrito, para a gente poder ter ali, como diria, um contrato consigo mesmo, tá? Isso vai nos ajudar a ter essa disciplina financeira. Ela vai evitar a gente fazer compras por impulso, um investimento por impulso, alguma coisa assim que foge do nosso planejamento, tá? Então é preciso manter, tá, uma disciplina financeira. A gente estabelece um plano de investimento e cumpre ele, ajudando a desenvolver a nossa disciplina financeira. Tá? Esses gastos impulsivos,
isso vai acabar atrapalhando o nosso plano de investimento. Bom, o crescimento a longo prazo ele vai ser útil para a gente por um motivo que já foi falado, são os juros compostos. E aí eu vou trazer agora uma coisa que a gente ainda não tinha abordado, que são os aportes mensais. Como vocês podem ver aí na imagem, a gente tem um crescimento, vocês conseguem ver que a barra, que seria representativa do crescimento do nosso capital, né? O nosso montante, né? Nós temos o capital inicial, que seria aqui nessa imagem a barrinha menor, nós temos o capital inicial, e nós vamos que o nosso montante ele vai crescendo ao longo do prazo. Então, isso acontece quando nós fazemos somente um investimento inicial e deixamos os juros sobre juros remunerar esse nosso investimento. Mas o que agora eu coloco aqui para vocês são os aportes mensais. Esses aportes mensais, quinzenais, regulares, eles estão aqui representados pelo regador que está molhando a barra aqui. E quando a gente coloca alguma coisa a mais, esse aporte mensal, ele cresce com mais rapidez, ele é acrescido, porque agora nós vamos todo mês colocar um pequeno valor ali, tá? O valor pode ser uma ínfima parte daquele aporte inicial, que seria o equivalente ao capital inicial. Ele pode ser bem pequeno, mas isso vai ajudar no longo prazo, isso faz muita importância, tá bom? Bom, isso vai ajudar, né, a gente chegar a atingir mais rápido o objetivo. Outra coisa que agora a gente tem que falar é da diversificação desse nosso portfólio de investimento. Aqui na imagem, a gente tem 3 cestas, ações, renda fixa e fundos. Vale aqui aquela máxima que a gente não deve colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Isso vai ajudar a gente a poder proteger o nosso capital investido. Mais importante aqui do que compensar a perda que você tem no outro, porque não é esse o objetivo. O objetivo é que nenhum deles dê perda. Claro que guardadas aí as características de cada tipo de investimento, mas o que eu posso dizer para vocês é que fazendo direitinho, você não vai precisar sacar de um tipo de investimento um valor para cobrir uma perda do outro, porque sim, isso seria um pouco ilógico, na medida em que você estaria tendo quase que uma média zero, né? Se um caiu 10, o outro subiu 10, você saca daquele que subiu 10 para cobrir a perda do outro, do que caiu 10, e você está na média zero, então não seria muito lógico fazer isso. O importante é que você vai manter aquele que está com perda ao longo do longo prazo para que ele possa se recuperar. Isso vai te dar mais segurança. Então, você está privilegiando aqui a redução do risco, né? Não é você conseguir ter um compensar a perda do outro, porque você não deve sacar os dois ao mesmo tempo. Você sacaria daquele que teve um lucro quando for preciso e deixa o outro que ainda está em perda por mais tempo. Você vai levar ele por mais tempo, porque a tendência, como eu disse, fazendo tudo direitinho no longo prazo, é que ele recupere aquela perda, principalmente se a gente estiver falando do mercado de renda variável, de ações. Se você fez tudo corretamente, não tem muito motivo para aquela perda ser uma perda que vai te prejudicar no final, no longo prazo do investimento que você fez, tá? Outra coisa que é importante a gente falar aqui é da flexibilidade, tá? Como você está no longo prazo, você vai ter tempo
para poder encarar as mudanças que vão acontecer e corrigir alguma rota nesse tipo de investimento. Por exemplo, se você detectar que está havendo uma oportunidade de fazer um investimento num novo tipo de categoria, você pode corrigir o seu plano de investimentos para poder privilegiar esse investimento que agora estaria dando um maior retorno. Seria como se a gente tivesse, há pouco tempo atrás, né, fazendo um investimento em bolsa de valores e detectasse que a renda fixa, com a taxa Selic a 13,75, está sendo mais segura e rentável. Então você corrige ali, você reduz a exposição num determinado investimento e aumenta em outro, né? Então essa flexibilidade ela é somente para ajustes, tá? Você vai ajustar o valor, vai corrigir aqui ou ali. Você não vai assim, agora tenho que fazer um novo plano de investimentos porque é flexibilidade, eu posso mexer o quanto eu quiser. Não, não é isso. Você tem que se ater àquilo que você estabeleceu, aquilo que eu recomendo que você escreveu, aquilo que você quase que contratou, né, consigo mesmo, acordou, mas você vai corrigir aqui ou ali, né? Isso aí é perfeitamente aceitável e bem-vindo, tá? Outra coisa que a gente pode fazer também, quando a gente tem esse investimento programado, regularmente, naquela data que a gente estabeleceu quando a gente montou esse plano de investimento, fazer a compra do ativo, não importando o preço que ele esteja, utilizando sempre a mesma quantidade de capital no aporte. O que vai acontecer quando a gente faz isso? Nós compramos o ativo, ora por um preço mais alto, ora por um preço mais baixo. Ao longo do tempo, a gente vai ter o preço médio desse ativo, ou seja, somada todas as compras que a gente fez com essa variação de preço, a gente vai ter um preço médio, que seria o preço pelo qual a gente tivesse comprado, tivesse feito uma única compra desse ativo. Esse é o nosso preço médio. Para a gente lucrar com essa estratégia, basta que, aproximando o momento da venda que a gente estabeleceu lá no início do nosso plano, esse preço esteja maior do que o nosso preço médio. Tá? Na internet existem diversas estatísticas, diversos relatos, várias pessoas já relatando, já utilizaram, já fizeram, consideram a estratégia do preço médio como uma estratégia vencedora, tá? É isso aí. O que significa então, né? Seria a compra regular do ativo. Você vê que aqui por esse gráfico você tem momentos em que o preço dele está subindo. Você tem compras, cada cifrão desse aí do gráfico representa um ponto de entrada, um ponto de compra. E você acaba aqui com a soma, né, e fazendo a média desses pontos de entrada, de compra do ativo, você vai ter o preço médio. Ela é válida para um investimento de 6 meses? Claramente não. Mas ela é válida para coisas assim de 5 anos, sabe? 5 para mais, tá? Não é algo que você vai poder obter uma lucratividade se você tem a necessidade de fazer essa venda num curto período de tempo. Nem é o tipo de estratégia para você fazer como um investimento buscando que você tenha necessidade dele a qualquer momento, porque você pode ter que retirar o valor investido num momento em que ele está com um preço abaixo
do seu preço médio. E aí você teria prejuízo, né? Então, assim, para longo prazo, ele é muito bom. Ele minimiza a volatilidade do mercado, ele te dá, ajuda a te dar disciplina, ele é um investimento de longo prazo, ele é um investimento em que você está todo mês colocando um pouquinho, então você está fazendo aqueles aportes regulares. Então, assim, ele é um investimento, um tipo de investimento, uma estratégia de investimento muito boa, tá? Vamos agora falar dos riscos, tá? A gente tem, basicamente, eu prefiro falar assim do que falar de perfil do investidor. Então, assim, a gente tem investimentos de baixo risco, investimentos de médio risco e investimentos de alto risco, tá? Eu acho que a gente não deve se colocar num tipo de categoria de investidor de seria o conservador, né, que é o mais comum que o mercado usa, que é o conservador, o moderado e o agressivo. Eu acho que nós devemos ter, nós enquanto investidores, né, de nós enquanto investidores conservadores, moderados ou agressivos, nós devemos ter os três tipos de, de investimentos de acordo com essa classificação de risco baixo, médio e alto. E vamos ali alternando. Ora, nós vamos fazer um investimento que tem características de baixo risco, ora, os outros que têm investimentos de características de alto risco. É isso que a gente vai acabar alternando ao longo da nossa vida, de acordo com o tipo de objetivo que nós temos para aquele investimento. Então vamos lá. Se eu estou fazendo um investimento com o objetivo de manter o poder aquisitivo da minha reserva de emergência, obviamente, eu não vou fazer um investimento de alto risco. Eu vou deixar ele um investimento de baixo risco, que ele me remunere pelo menos a inflação. Tá? Então, a classificação de risco, que eu estabeleço assim aqui para vocês, ela é muito mais de acordo com esse baixo, médio e alto risco do investimento e não com o seu perfil de investidor, mas muito mais com o objetivo daquele investimento. Por exemplo, se o meu objetivo de investimento é formar, né, um capital para ter uma renda passiva, eu posso já arriscar mais, tá? Eu vou tentar buscar alguma coisa com um risco maior, um investimento com mais um alto risco, tá? Então eu vou fazer esse tipo de investimento de acordo não com o meu perfil, mas muito mais de acordo com o objetivo do investimento que eu estou fazendo. Então eu não, digamos que eu tenha um valor, vamos supor, de R$ 500 já estabelecido lá, já fiz tudo o que eu tinha que fazer para ter. Olha, para ter a certeza de que eu tenho, já mexi no meu orçamento, já adequei ele dentro da regra 50-30-20, já formei minha reserva de emergência, por exemplo, não tenho mais dívida. Então agora o que eu vou fazer? Vou começar a planejar meus investimentos e a minha reserva de oportunidade. Aí o que eu já percebi? Eu tenho R$ 500 livre todo mês para poder fazer os meus investimentos. O que eu faço? Eu destino uma parte para a reserva de oportunidade e uma parte para os meus investimentos, cumprir os meus objetivos. Esse valor que eu estou colocando na minha reserva de oportunidade agora, que eu vou formar ela, tá? Esse eu vou escolher um investimento de baixo risco. Com o que sobrou dali, eu vou fazer os aportes para o meu investimento de um objetivo que seja uma renda extra, né? Que seria uma renda passiva.
E aí, nesse caso, eu posso buscar algo com um risco maior do que o da reserva de emergência ou de oportunidade, tá? Então essa seria a diferenciação entre os tipos de investimento quanto ao risco. Agora a gente vai falar de alguns tipos de risco que são os mais comuns ao mercado, tá? Então, assim, nós temos três tipos de riscos que são os mais comuns aqui, que seria o risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez. O risco do mercado é assim, ele vai estar mais presente, por exemplo, no mercado de ações, no mercado de criptomoedas, que seria o risco de quando você for vender aquilo que você comprou, o mercado não estar mais disposto a pagar aquele valor ou um valor maior pelo ativo que você comprou. Então, em mercados onde a gente tem volatilidade, esse risco de mercado ele é mais presente. Significaria que eu compro hoje o dólar por um valor, passados 6 meses, eu acabo tendo que vender ele por um valor mais abaixo do valor da minha compra. Esse é o risco de mercado. Vale, por exemplo, para moedas, para criptomoedas, para dólar, para commodities, para vários tipos de ativos do mercado, né? Ele estaria mais, seria mais substancial. Vamos agora para o outro, risco de crédito. O que seria risco de crédito? Seria assim, vamos supor que você adquiriu um CDB, né? CDB, você está emprestando dinheiro ao banco, ou uma LCI. Seria o quê? No momento em que você vai resgatar, né? Você cumpre o prazo e vai resgatar aquele investimento que você fez, o, o banco, a instituição que te vendeu esse ativo, esse produto, ele não consegue te pagar. Ele vai ficar devedor com você. Ele existe? Existe. Né? Mas um banco grande tem menos possibilidade de incorrer num risco de crédito. Mas ele existe. A gente não pode se esquecer. Bancos grandes quebraram lá nos Estados Unidos, por exemplo. A gente não pode esquecer do mais famoso, aquele do Lehman Brothers, né? Então foi isso. O banco ficou insolvente, não conseguia pagar os seus credores, né? O terceiro risco mais comum é o risco de liquidez. Seria o seguinte: você tem um produto, um ativo, e você não consegue vender ele com a rapidez que você precisa. Por exemplo, quem tem uma casa tem um investimento que tem uma liquidez muito menor do que quem tem um fundo de investimento imobiliário. Um fundo imobiliário vai ter uma liquidez muito maior do que uma casa. Os dois são produtos financeiros, estão atrelados ao mercado imobiliário, mas eles têm liquidez totalmente diversa. Muito mais difícil você vender uma casa do que vender um fundo, né? A não ser que você coloque essa casa por um valor abaixo daquele que o mercado estabeleceu como valor da casa, para casa, né? Aí você está tendo que assumir um prejuízo que vai estar um pouco ligado com aquele risco do mercado, que é o mercado não pagar aquele valor da casa. Então, o risco de liquidez
é isso, é você ficar com o ativo parado na mão, não conseguir vender ele, porque o mercado não quer comprar, ou porque a própria natureza do produto, do ativo que você tem desse investimento, ela para se desfazer dele é mais demorada, você tem que cumprir com certos processos, procedimentos burocráticos, cartório, financiamento num banco para quem vai adquirir a sua casa. Então você vai ter toda essa parte, essa demora, o que baixa a liquidez, por exemplo, de uma casa, de um apartamento, de um terreno, de algum bem imobiliário, né? Então, nesse caso aí, você teria no mesma classificação, que seriam investimentos imobiliários, né? Você teria um com uma alta liquidez, que seria o fundo de investimento imobiliário, e outro com baixa liquidez. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, rapidinho, das compras programadas. Compras programadas, elas vão te permitir você programar a compra, vai te dar a possibilidade de você estudar aquela compra, pesquisar sobre os produtos, pesquisar sobre quem vende, evitando assim uma compra por impulso, né? Evitando que você também caia nessa lógica de propaganda de compre, 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 né? Sem pensar. Você vai ganhar um tempo para investir aquele capital para fazer aquela compra. Então você, em vez de você pegar e fazer uma compra agora parcelada, pagando juros por essa compra, se você se programa para fazer isso, você pode pegar o valor que seria equivalente a essas parcelas e aplicar no investimento. E aí os juros vai correr a teu favor. Então, você pode acabar comprando o mesmo produto sem pagar o valor da totalidade, até mesmo dele. Não estou falando nem mais do que você pagaria com os juros, mas estou falando pagando ele até mais barato para você do que se você fosse fazer essa compra no à vista. Porque parte do dinheiro que você teria utilizado na compra do à vista ficou gerando rendimento, tá? Então, na hora de que você vai fazer a compra, você pega, compra esse valor no à vista e ainda vai sobrar um saldozinho naquele investimento, que foi os juros que te rendeu aquilo ali, tá? Permite também você analisar o seu histórico de compras e aí se programar, porque você já vai começar a ver que em determinadas épocas do ano você costuma fazer compra de determinado item. Isso é comum para tipos de negócios em que a sazonalidade é presente, seja por questão de produção da matéria-prima da qual você precisa comprar, que flutua de preço de acordo com as estações do ano, quando a gente está falando de produtos ligados ao ramo agrícola, né? E para gente que está aqui em Paraty também, porque a gente vai ter os períodos de alta e baixa temporada aqui na cidade turística. Então, basicamente, era isso que a gente tinha para falar hoje. Beleza, galera? Valeu então. Até mais, até a nossa aula presencial.